Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Hoje, um pouquinho diferente, a gente não vai ter o nosso tradicional bate-papo esportivo, vai ser um programa para passar todos os números, todos os resultados, tudo o que aconteceu no final de semana esportivo e o que vem pela frente. A gente vai falar de Liga dos Campeões, vai falar de Cavinho, que jogou pelo Campeonato Paulista nesse final de semana na Arena Plínio Marim. Teve jogo na Arena também da segunda divisão, no caso a quarta divisão do estado de São Paulo. E lógico que a gente vai falar bastante sobre o Campeonato Brasileiro, programa Meio de Campo que começa agora com um raio-x aí para você ficar muito bem informado, muito bem antenado. Começar falando então do Campeonato Nacional, passar todos os resultados dessa rodada, a rodada do final de semana que teve início no sábado, com uma goleada do Vasco da Gama, 4-1 contra o América Mineiro. Vasco que sofreu várias derrotas aí, até vergonhosas na Libertadores da América, para o Cruzeiro e para o Racing, voltou aí a ganhar e descontando no América Mineiro. Foi o jogo que abriu a rodada, 4-1 para o Vasco. Jogaço no Morumbi, o São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse resultado. Domingo pela manhã, o Corinthians, jogando em casa com vários desfalques, apenas empatou com o Ceará. O torcedor do Corinthians reclamou um lance, o outro, mas o fato é que jogou mal, bem abaixo ali do que rende o Corinthians e contra o Ceará, um adversário que muitos outros times, na minha opinião, vão ganhar pontos em cima. Cruzeiro fez 1-0 no Botafogo. Cruzeiro que, apesar de estar bem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, está com uma dificuldade tremenda. O Palmeiras, fora de casa, jogo às 4 da tarde, venceu o Atlético Paranaense por 3-1. O Fluminense, fora de casa, fez 2-1 no Vitória. O Flamengo assumiu a liderança aí do campeonato, se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, fez 2-0 no Internacional. Sport Recife, 2-0 no Bahia. E o resultado ali que mais marcou esse final de semana, o Grêmio fez 5-1 no Santos, uma goleada que, olha, o torcedor santista está tentando entender até agora o que aconteceu. Na minha opinião, tudo não passou de um acidente, tudo não passou de um resultado anormal. O técnico Jair Ventura, na minha opinião, vem fazendo um grande trabalho no comando do Peixe, só que aí pegou o Grêmio em Porto Alegre, que está numa fase muito boa, e o resultado foi extremamente negativo, 5-1. Essa rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra na noite desta segunda-feira com Chapecoense e Paraná Clube. Com os resultados até então, o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com 10 pontos ganhos. Em segundo vem o Palmeiras com 8. Corinthians é o terceiro com 7. Vasco da Gama aparece na quarta colocação com 7 pontos. O Grêmio pulou da 12ª posição para a quinta com 7 pontos, depois vem Atlético Mineiro com 7, Fluminense com 7 é o sétimo, o Sport é o oitavo com 7 pontos, América Mineiro nono colocado com 6 pontos ganhos, o São Paulo é o 10º com 6 pontos, com 5 pontos 11º Atlético Paranaense, 12º é o Botafogo com 5, depois Internacional com 4, Cruzeiro com 4, Bahia com 4, o Santos está na 16ª posição do campeonato, mas lembrando que está com um jogo a menos, aquela partida contra o Vasco foi adiada para o mês de julho, tem 3 pontos ganhos e os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Até aqui, Chapecoense com 2 pontos, Ceará com apenas 2 pontos, Vitória com 1 ponto e o Lanterninha, que é o Paraná Clube, que até agora não fez nada, 0 pontos. Começar falando do jogo do Palmeiras. O Palmeiras é o melhor, tem o melhor retrospecto entre equipes visitantes, é o melhor visitante do ano e também do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Paranaense por 3-1, Atlético Furacão treinado pelo Fernando Diniz, que esteve aqui no Campeonato Paulista pelo Osasco Audax, tem aquele lance de manter a posse de bola, de não dar chutão, mas não funcionou muito não, o Palmeiras venceu por 3-1. A gente vai ver agora os gols e o pós-jogo aí dessa vitória do Palmeiras.
feliz, né? Já são mais de 20 jogos vestindo a camisa do Palmeiras, bastante dedicação, bastante trabalho. E hoje fui coroado com o meu primeiro gol vestindo essa camisa, né? Onde que a nossa torcida compareceu em peso. Tenho certeza que ficaram bastante felizes com o futebol apresentado hoje. Mas a gente tem que continuar com os pés no chão, trabalhando bastante, porque a gente vai brigar até a última rodada por esse título. Então, quero desejar a essa torcida uma boa semana e dedicar esse gol para minha família. Sensação de muita felicidade e gratidão, né? Acho que tanto no jogo em Lima, no Peru, como agora, a gente fez 2 grandes jogos. Ficar muito feliz, né? Pela festa da nossa torcida hoje aqui, foi muito bacana. E pelo grande jogo que a gente fez também, a gente fica muito feliz. Olha, muito feliz, eu acho que a gente joga ali na frente, a gente tem uma cobrança, né, de estar sempre fazendo os gols, né, porém eu sempre valorizo o coletivo, né, a vitória da forma que foi, tanto lá no Peru, né, quanto aqui no Atlético Paranaense. Acho que foi uma vitória importantíssima, né, jogando fora de casa, com um adversário difícil, né, então a estratégia que o Roger teve, da forma que a gente acreditou em colocar em prática no jogo, deu muito certo e fizemos um baita jogo e foi merecida a vitória, então acho que todo mundo sai muito feliz, né? Agora é voltar para casa e rever a família e curtir também. Tá, então a gente viu a entrevista com os destaques da equipe do Palmeiras, também os melhores momentos, material aí oficial da TV Palmeiras. O Campeonato Brasileiro vai ter não vai ter jogo nenhum nesse meio de semana, daqui a pouquinho eu passo o que vai ter no meio de semana. O Brasileirão volta apenas no próximo fim de semana, no sábado, com o Grêmio Internacional, terá já na abertura da rodada o Clássico Gaúcho, também Cruzeiro e Sport Recife, Chapecoense recebe o Flamengo, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, o São Paulo joga fora de casa, vai ao Nordeste, pega o Bahia fora, Vasco joga contra o Vitória, Corinthians e Palmeiras, exatamente, temos aí o primeiro encontro dos 2 grandes de São Paulo, após a grande final aí do Campeonato Paulista, e nesse jogo o Palmeiras não terá o Felipe Melo e fica a expectativa do Corinthians, né, que tem vários jogadores aí lesionados e alguns foram poupados por conta do desgaste físico, como que o Corinthians vai ser escalado também pelo Fábio Carille para o grande clássico do final de semana. No jogo contra o Palmeiras será no domingo às 4 da tarde. O Santos vai jogar às 7 da noite no domingo contra o Paraná Clube, Santos em casa. É a chance aí da equipe dar uma resposta e se reabilitar após essa goleada sofrida contra o Grêmio. Tem também clássico no Rio de Janeiro entre Botafogo e Fluminense e Ceará e América Mineiro. No meio de semana, agora na quarta-feira, quarta e quinta-feira, como eu disse, não tem o Campeonato Brasileiro. Separei aqui os jogos dos grandes de São Paulo. O Palmeiras faz jogo pela Copa do Brasil às 7h30 da noite, nesta quarta-feira. Pela Copa Sul-Americana, também na quarta, o São Paulo joga contra o Rosário Central. O primeiro jogo ficou 0-0. Se tiver um empate em 0-0 também, agora no Morumbi, aí vai ser decidido aí por pênaltis. E se tiver empate com gols, quem passa é o Rosário. Então São Paulo precisa ganhar esse jogo em casa para seguir e não ser eliminado na Copa Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, segundo jogo de Corinthians e Vitória. Primeiro jogo ficou 0-0 lá no Barradão, então o Corinthians tem esse jogo decisivo também. E o Santos joga contra o Luverdense na quinta-feira, o jogo do Corinthians também é na quinta. O jogo do Santos 9h45, do Corinthians 7h30 da noite. O Santos tem esse jogo aí também, vindo dessa pressão, joga em casa contra o Luverdense pela Copa do Brasil. Mas é a chance aí de dar a volta por cima e conseguir um resultado, uma vitória, para tentar apagar aí essa atuação desastrosa contra o Grêmio, goleada no final de semana 5-1. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre o São Paulo, tem o técnico Diego Aguirre na coletiva de imprensa, também os bastidores do jogo do Corinthians e muito mais. Programa Meio de Campo volta daqui a pouquinho.